Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Ô glórias. Boa noite. A mudança de tempo, a garganta já já reclama. Boa noite. Ô glórias. Hoje, Church Information. Estamos aqui falando sobre política. Política. Ô glórias. Amém? Amém. Nossa, eu tô chorando, tô tão emocionada que eu tô aqui. Tô até... É nada, é a mudança de tempo, que nem a pastora falou. Então, Church Information, estamos aí já na penúltima quinta-feira antes das eleições. E como nós prometemos ontem, né, falamos que nós iríamos hoje falar sobre a política, continuar, né? Foi uma série que nós começamos a falar sobre como a política começou, de onde saiu, né? De onde surgiu, qual foi o berço, né, da política, a origem. E aí nós viemos dissecando o assunto, não profundamente, que é muita coisa. Não dá. Nem dá, né? Teria que ser uns 30 anos. Mas nós tentamos da forma mais resumida e entendível. Não sei se tem essa palavra, para que você possa entender e saber que a política, o intuito dela não era esse que nós estamos vivendo hoje. Não era. Era algo muito bom. Só que se perdeu, infelizmente. Infelizmente, né? Mas nós estamos aqui para falar sobre isso e na próxima quinta nós vamos encerrar com o tema e vamos falar na próxima quinta o que a Bíblia diz também sobre a política. Porque o Senhor Jesus também fala sobre a política. Né, pastora? Fala. A Bíblia fala tudo. É bússola, é regra de fé e prática. Então não ia estar de fora a política. É verdade. Não tinha como. Não, porque se foi ele, né, que instituiu os governantes. O Senhor, ele é perfeito. O Leandro acho que entrou aí, mas saiu. Leandro, cadê você? Acho que caiu a internet dele, sei lá. Não tá aí mais. Mas fique aí. Você que vai estar vendo no canal, no YouTube, compartilhe, né? Você que vai estar vendo aí pela primeira vez. Muito prazer, Lawanda, pastora Leni. Oi. Fazemos parte da Church Last Hour. Eu já ia falar Church Information de novo. Church Last Hour é um ministério a qual nós vamos fazer 6 meses na segunda-feira. Vamos completar para honra e glória do Senhor Jesus. Meio ano já, né? Já. Daqui a pouquinho a gente tá andando. Já tá. É verdade. E passa muito rápido. Muito rápido. Que um dia, né? No dia 1/4 nós iniciamos. Julieta. Gente, é a mascote. Peludo. É a mascote, Julieta. É a mascote. Começamos aí dia 1/4, engatinhando. Hoje já vamos aí para 6 meses. Então é um ministério forte, está consolidado. Então faça parte. Faça parte. Você que está sem ministério, ou você que precisa conhecer o Senhor Jesus, né? Não é só querer, precisa. Todos nós precisamos do Senhor. Então nós estamos aqui. Tem o nosso Messenger, tem o nosso perfil aí nas redes sociais, Lawanda Reis, pastora Leni. Nos outros vídeos tem os nossos contatos também. Pode nos chamar no nosso WhatsApp, ligar. Pode deixar aí seu número de telefone no vídeo. Tem N formas, né, pastora? Tem. O que não falta é a gente de você nos encontrar. Manda sinal de fumaça, pombo correio, carta. A gente vai dar um jeito de se encontrar, de te ver. Amém? Então, nos chame. Temos um canal no YouTube, falando rapidamente. Entra lá, se inscreva. Church Last Hour. Escreveu lá, procurou. Entra no canal, se inscreva. Nos ajude a divulgar, a compartilhar, a movimentar esse canal. Porque quanto mais gente movimentar, melhor é. É assim que cresce. É verdade. Né? Nós estamos movimentando, nós compartilhamos. Mas somos 2. Com você é 3, com seu amigo é 4, com seu amigo é 5. Então compartilhe. Curta a nossa página no Facebook, Church Last Hour. Nós criamos essa página porque nós fazemos as lives através do meu perfil. Às vezes no da pastora. Só que a página ela tem maior alcance. E aí o Senhor inspirou a pastora. Eu falei, nossa, é de Deus, pastora. Porque eu também tinha pensado, mas
Sabe o pensamento que entra e vai embora, foge? E aí o senhor falou com a pastora, eu falei, então vamos fazer. Fizemos a página pra quê? Porque ela tem maior alcance, ela é pública. Né? A página ela alcança mais pessoas, então curta. Compartilhe aí no seu perfil, indique, marque alguém nos comentários do vídeo, nos comentários dos posts, eu não sei, mas nos ajude também a compartilhar, a movimentar. E nos siga no Instagram, @churchlasthour. Temos lá também... Ai, gente, tá irritado meu olho hoje, desculpa aí. Fica mexendo nele. Julieta. Tá lendo aqui o tema. A Julieta. Olha. Julieta. Vem. Aqui, ó. Aí atrás tem um negocinho. Ó. Aí. Então, entra no nosso Instagram, @churchlasthour, nos siga, compartilhe também. Marque as pessoas, marque outras páginas na nossa página, para que elas possam conhecer a church, o ministério. Gente, tem N formas. E é conteúdo bom. É verdade. Tem conteúdo, não é só, jogou lá e fica lá pairando. Não. É conteúdo que é inspirado por Deus, é estudado. Nós fazemos as pesquisas da Church Information. Nós só não imprimimos, não. Nós imprimimos, lemos, vamos lá, fazemos um rascunho, apontamos. Tem todo um trabalhar. Tem todo um conteúdo. Tem base, o que a gente fala. Então é um canal que tem conteúdo. Amém. Amém? Compartilhe. Porque tem tantos outros aí que não tem nada. E tá sendo compartilhado, viraliza aí na internet, ganha milhões de curtidas, mas não muda a sua vida. Não muda a vida de ninguém. Não faz nada. É verdade. A gente fica parado aí no Facebook 1, 2 horas lendo, rindo, às vezes, mas coisas sem sentido. E o que nós fazemos aqui tem muito sentido, porque é a salvação, é sentido do quê? De ir pro céu. Aleluia. De conhecer o Senhor, então compartilhe, porque vale a pena. Amém? Em nome de Jesus. Muito. Vale muito a pena. É a vida, né? É a nossa vida. Nós falamos de vida. Nós falamos de assuntos, nós falamos do Senhor Jesus, porque pode acontecer de uma pessoa estar aí vendo e hoje ela decidiu se matar. E aí? Uma página de risada não vai salvar a vida dela. Não. Mas uma palavra vai de Deus. Um louvor. Um salmo. Então, quando nós falamos compartilha, é por isso. É por isso que nós sabemos que existe. E é por pouco. Por pouco. É por questões de milésimo de segundo. Que alguém pode tirar a sua vida, mas também pode ser impactado pela presença de Deus. Não por nós, mas porque é o Senhor. Ele tem pressa. E por que ele tem pressa? Porque ele está voltando. Está. Né, pastor? É os últimos, né? Ixi, os últimos dias, os últimos tempos, gente. Por isso o nome. Churchlasthour. É a última hora, gente. É. Amém? Vamos lá para a nossa pesquisa? Vamos para a nossa pesquisa. E na outra quinta eu tinha falado... Nós tínhamos falado, né, sobre os períodos que teve a política. E hoje eu vou falar o que aconteceu dentro desses períodos. Que muitas vezes nós vemos aqui, nós estudamos, né, lá na história, mas nós não sabemos o porquê que aconteceu. E em que época que aconteceu. Porque tudo tinha a ver com política. Tudo tinha a ver com o quê? Com os governantes daquelas épocas. Amém? Então eu listei aqui 7... Aí eu vou falar aqui rapidinho. E o primeiro acontecimento ele aconteceu na República Velha, que foi de 1889 a 1930. O primeiro aqui dentro desse acontecimento foi a Revolta dos Canudos. Nós já estudamos isso aqui, mas que é muita coisa, não fica gravado na nossa mente. Mas ela aconteceu na República Velha. Ela surgiu em meados do século XV e XVIII, em um arraial dos arredores da fazenda de Canudos, localizados às margens do rio Vaza Barris. Isso aqui foi lá na Bahia, gente, essa revolta. Com licença. Julieta.
Foi lá no... Aí, continuando, né? Logo constituiu-se em uma pequena aldeia no Nordeste brasileiro. Quem liderou essa revolta foi um homem chamado Antônio Conselheiro, e o lugar era em Canudos, em 1893. Ele logo se tornou líder e ganhou um significativo incremento populacional. E no ano de 1896 marcou o estopim da guerra de Canudos. E o que foi que aconteceu com esse estopim? Foi quando o Antônio Conselheiro marcou a madeireira de Juazeiro para construir uma nova igreja. Mas a encomenda não foi entregue. E aí os seus seguidores ameaçaram buscar a madeira à força. Porque na época, né, a política estava toda bagunçada, eles não quiseram entregar a madeira para poder construir a igreja. E os seguidores desse Antônio aqui ameaçaram, não só ameaçaram, mas como aconteceu essa guerra por causa dessas madeiras. Parece que não tem importância, mas nessa época teve. Bastante. Bastante. Porque senão ela não estaria aqui, né? Continuando dentro da República Velha, houve também a política café com leite. Que ela foi de Estava dentro dessa República Velha, né? De 1889 a 1930. Nessa época, o presidente era Campos Salles. E por que era a política café com leite? São Paulo era indicado como o maior produtor de café do país. E Minas era o maior produtor de leite. Como eles eram, né, as maiores oligarquias naquela época, eles dominavam a política. Eles que decidiam o que ia acontecer tanto em São Paulo quanto em Minas, como em todo o restante do estado, né, do país. Aí continuando, né, São Paulo e Minas, eles uniram suas forças políticas e econômicas para controlar o cenário político brasileiro, através de um revezamento de presidentes no poder. Olha como é que era. Quando não era de São Paulo, era de Minas. Só ficava entre eles dois. Assim, ora seria um paulista, ora seria um mineiro. Aí, durante esse longo período de revezamento na presidência, nessa presidência, oriundos do Partido Republicano Paulista ou o Partido Republicano Mineiro, ambos controlavam as eleições. Tinham a maior número de bancada do Congresso Nacional e o maior curral eleitoral. Suas articulações faziam com que contasse com o apoio de elites de outras províncias do país. Só quem... Elite já fala, né? Só quem tinha dinheiro. Mas por que só... Aqui fala apoio de elites de outras províncias. Porque com certeza essas outras províncias eram beneficiadas por eles. Porque ficava revezando mineiro e paulista. Não. O pessoal tá me chamando aí no Messenger, gente. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. E como é que eles permaneceram tanto tempo nessa política de café com leite? Eram utilizadas ferramentas como o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. A gente também ouviu já falar disso. Naquela época, o voto não era secreto e os coronéis de cada região controlavam em quem as pessoas iriam votar. Só que, pasmem, até hoje existe isso. Né, pastora? Até hoje. Com certeza. Até hoje, gente, existe. É porque não é divulgado. Porque essas coisas não passam na televisão. Não passam na notícia. Continuando, né? Controlavam em quem as pessoas iriam votar, os coronéis. Os coronéis davam seu apoio aos governadores, que apoiavam o presidente, e ambos permitiam a continuidade do poder dos coronéis. Assim, se formava um governo oligárquico, no qual só tinha acesso ao poder os que faziam parte do grupo dominante. E quem é que sempre foi prejudicado nessa época? O povo. Né? Porque era só comandante, era só os coronéis que ditavam, que falavam, você vai votar nesse, você vai votar naquele, você não vai votar. E assim permaneceu por muito tempo. Só que ela chegou... quando que ela chegou no fim? Quando chegou ao fim no governo do presidente Washington Luiz, que foi até 1930, que foi o que? A Era Vargas. Em 1930 teve esse fim da República de Café com Leite. Quando chegou
Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil através de um golpe de Estado, que foi conhecido como que a Revolução de 1930. O evento daquela época, daquele ano, mudava o panorama oligárquico que era vigente ao longo do período chamado de Primeira República no país, que era a República Velha, no qual os produtores de café haviam conquistado grande poder político. Os paulistas e os mineiros representavam os dois estados dominantes no jogo de influências políticas, porém, os mineiros apoiaram o movimento de Getúlio Vargas pela tomada de poder. Aí já teve uma traição aqui com os paulistas, né? Porque Getúlio Vargas ele era do Rio Grande do Sul. E os mineiros acabaram o quê? Apoiando Getúlio Vargas. Mas lógico que isso aí tudo tem interesse político. Tudo. Isso não é, vou apoiar porque eu gosto, porque é legal. Não. Eles apoiaram porque eles iriam ser beneficiados de alguma forma. É triste falar isso? É, mas é a realidade, gente. É a realidade. E aqui diz, né, que os mineiros apoiaram o movimento de Getúlio Vargas pela tomada do poder e que acabou rompendo com o momento da história do país, que era o que? A República de Café com Leite. Porque era São Paulo e Minas. Só que Getúlio Vargas ele deu um golpe e assumiu. E aí os mineiros ficaram com ele. Passando 2 anos do governo de Getúlio Vargas, aconteceu uma Revolução Paulista, que foi o que? O MMDC. A gente também já ouviu falar nisso. Porque eles estavam revoltados pelo que tinha acontecido. Getúlio Vargas tomou o poder, os mineiros assumiram ele, os mineiros se juntaram com ele, uma república que estava durando há anos foi rompida, que era do café com leite, e aí eles foram reivindicar. E o que foi o porquê dessa sigla, né? MMDC. O que foi esse movimento? Foi um momento crítico de manifestação dos estudantes paulistas contra o governo de Getúlio, que aconteceu no dia 23 de maio, ainda do ano de 1932. Tem a Avenida 23 de Maio, ó, por quê? As dependências de uma célula apoiadora da Revolução de 1930 em São Paulo, chamada Liga Revolucionária, foi invadida por jovens opositores do governo no momento. Houve um combate que resultou na morte de 4 jovens paulistas, que foi Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargos de Andrade. Os jovens paulistas revolucionários eram os conhecidos especificamente como Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. E as iniciais do seu nome ficaram como no movimento MMDC, que foram esses jovens que marcaram essa revolução constitucionalista de 1932, porque contra o governo de Getúlio. Para você ver como é que a política era bagunçada, mas não era para ser assim. Não era. O certo era o quê? Era ser como foi pesquisado. Era para ser o povo, mas aquela pessoa que iria representar. Era para ser algo legal. Mas se perdeu, né? Como sempre, como tudo, infelizmente se perdeu no meio do caminho, né? E hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Isso aconteceu dentro do quê? Da Era Vargas, hein? Estou na Era Vargas. Passando a Era Vargas, o que entrou depois? A ditadura militar, que muitas pessoas falam aí, né? Dessa ditadura militar. E o que eu pesquisei diz assim: o golpe militar ocorrido em 1964 estabeleceu no Brasil uma ditadura militar que permaneceu até 1985. Ao longo dos anos, o regime militar foi endurecendo o governo e tornando legalizadas práticas de censura e tortura. Por exemplo, isso aqui é umas coisas que aconteceu, mas teve bem mais. Os militares combateram sem piedade qualquer ameaça comunista ou manifestante contra o governo, contra a ditadura militar, marcando a história do Brasil por um período negro de alta
de atos autoritários ao extremo. E, gente, esse autoritários ao extremo é de ter pessoas que até hoje vivem reflexo da ditadura. De tão terrível, de tão mal que foi. De tão mal. E, gente, ainda tem pessoas que nós vemos na internet pedindo para esse regime voltar. Só que só quem passou por esse período sabe o que foi ditadura militar. Só quem passou sabe. E o povo pede. E o povo pede. O povo tá aí jogando nas redes sociais. Quero ditadura. Mas eu vou falar por que quer ditadura. Aqui no final eu peguei uma questão bem interessante. E a ditadura militar, ela foi o quê? Foi um golpe dos militares no governo de Getúlio. Que ele começou a tornar a forma prática no dia 28 de março de 1964. Onde três coronéis se reuniram, Olímpio Mourão Filho, Odílio Denis e Magalhães Pinto. Eles tinham se reunido em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, os mineiros que tinham apoiado aí Getúlio Vargas na outra, que eu falei um pouquinho aqui atrás. E eles se reuniram para quê? Para tomar o poder. Para dar esse golpe e tomar o poder do Getúlio. E aí estava marcado para ser dia 4 de abril o golpe. No dia do aniversário do pastor Eliseu? Tava marcado para ser dia 4 de abril de 1964. Mas Olímpio Mourão Filho estava tão apressado, ele não conseguiu esperar. E no dia 31 de março, ele foi para fazer esse golpe, pegou os militares e chegou na madrugada, 3 horas da manhã, para poder tomar o golpe. Na hora da oração. Na madrugada, para pegar o povo na calada da noite, gente. Na calada, ó. E como é que os políticos fazem hoje? Como é que eles decidem tomar as coisas? Que hora? Na madrugada. Madrugada você pode... É que não é transmitido, né? Mas eles estão lá aprovando. Aprovando tudo que tá errado. Leis malignas, aprovando o que é errado ser certo. E o que é certo ser errado, né? E aí o General Castelo Branco, que é a avenida que você passa de carro, aí ele tentou impedir. Só que não deu tempo. Né, ó, ainda tentou segurar o levante, ligando para Magalhães Pinto, que era um dos generais que queria tomar também. Segundo o militar, o movimento ainda era prematuro. Entretanto, não dava mais para parar. Ó, pra você ver, o Congresso brasileiro já estava totalmente corrompido aqui. O Congresso brasileiro providenciou, então, medidas que tornaria legalizado o golpe. Como que um golpe, gente, ia se tornar legal? Olha pra você ver o tamanho da malignidade. Por causa do egoísmo, por causa do poder. O que o poder faz? Né? Tomaram medidas para o golpe se tornar legalizado. E o senador Auro Soares de Moura Andrade declarou que o cargo de presidente estava vago, alegando que o presidente havia abandonado o Brasil. Mas não foi isso. Ele foi sofrido um golpe. Ele não abandonou. E aí as eleições presidenciais foram prometidas para 1965, porém não realizadas. Os militares passaram a eleger os presidentes. Por que ela não foi? Para isso aqui. Para eles poderem ter livre acesso. Os militares passaram a eleger os presidentes indiretamente durante a ditadura, que se tornaria mais severa a cada ano. O povo, essa é a parte interessante, o povo se mostrou confuso com o que estava acontecendo. Mas o aparentemente crescimento econômico fez com que a população se acomodasse. Mais à frente, a censura fez com que se calasse. Por que o pessoal que se acomodou? Oi, Leandro, a paz do Senhor Jesus. G, boa noite, G. Deus abençoe, a paz. E por que o povo ficou quietinho aqui? Porque o crescimento econômico aparentemente estava crescendo economicamente. Só que a troco do quê? Olha a mascote lá atrás, oh meu Deus.
Ai, Jesus, essa mascote. Só falta ela sentar e ficar olhando lá pra frente, olha lá. E aí o povo preferiu o quê? Ser torturado? Ser maltratado? Por causa de um crescimento econômico. E mais pra frente o que aconteceu? A censura começou a calar o povo. Porque o povo poderia lutar aqui. Só que por causa de um aparentemente crescimento se calaram. Mas era a troco do quê? De famílias serem destruídas, de pessoas serem mortas? De hoje ainda ter reflexo da ditadura de pessoas, de famílias que viveram? Porque muitos... Ai, Julieta! susto. Ai, meu Deus! Jesus, a gata tá impossível hoje. Meu Deus do céu! A gente perde a concentração desse jeito. Ai, meu pai. Eu tava falando da ditadura, né? Essa mascote é só pro Jesus. Não, ainda bem que vocês já acostumaram, né? E por quê? Porque muitos desses que fizeram essas atrocidades foram impunes. A ficha deles foram limpas. E eles fizeram, aconteceram e continuaram assim. Muita gente, muitas famílias ainda sofrem a sombra dessa ditadura, né? Infelizmente. Infelizmente. Aí passou esse período negro, entrou que é a Nova República, que foi a partir de 1985, porque a ditadura durou até 85. Muito tempo. Em 1985 pra cá, né? Acabou a ditadura e entrou a Nova República. Aí entrou um movimento, os Caras Pintadas, que foi em 1992. Foi um importante movimento estudantil. Até aqui, gente, o Brasil ainda lutava, né? Enquanto era instalada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para averiguar as denúncias contra o presidente Fernando Collor de Mello, que ele tinha ganhado aqui, prometendo, que eu tinha falado na outra Church Information, prometendo um novo governo, prometendo denunciar aqueles que eram corruptos. Ele ia denunciar ele mesmo? Ai, viu? Aí tinham levantado a CPI aqui. E durante esse período, os estudantes promoveram esse movimento, que foram os Caras Pintadas. Este ocorreu nos meses iniciais de 1992, logo após as denúncias da corrupção. A CPI julgava o caso e os estudantes se manifestavam exigindo o impeachment do presidente em exercício no Brasil. O movimento tomou as ruas das principais cidades brasileiras e recebeu esse nome justamente porque os estudantes reuniram-se com seus rostos pintados com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, para manifestar contra a corrupção na presidência. No final de 92, no dia 29 de dezembro, Fernando Collor de Mello ele renunciou ao seu cargo. Ficou um pouquinho. Renunciou ao cargo na expectativa de manter seus exercícios políticos. Ele achou, né, que ele ia conseguir. Porém, no entanto, a pressão dos caras pintadas, né, foi tamanha que o Congresso Nacional se sentiu forçado a julgar o caso e realmente concluir pela deposição do presidente, que ele foi substituído na época por Itamar Franco. Por que eu quis destacar também esse evento aqui? Pela força do povo, gente. Se nós soubéssemos a força que nós temos, nós iríamos fazer muito mais. Nós iríamos dar importância ao nosso voto. Nós iríamos dar importância ao porquê, né, de ir à urna, de pesquisar, de saber, de ir atrás. Porque ele renunciou achando o quê? Que ele ia ter os direitos dele político, né? Ele até poderia ter tido mesmo. Só que o governo se viu pressionado pelos caras pintados. E quem eram os caras pintados? Era o povo. Eram os estudantes. E eles foram obrigados. Eles foram obrigados a impeachment. Porque sabiam que eles não iam voltar atrás. Porque sabiam que o povo ia até o final. E é isso que está faltando na gente hoje. É interesse, é união.
Infelizmente, não vou falar, são de fora, somos nós também. Somos nós também, nós temos que fazer a nossa parte e simplesmente nós não fazemos. Colocamos a culpa em alguém, apontamos, falamos, esse é culpado, aquele é culpado, só que a nossa parte nós não fazemos. Eles fizeram a deles. Eles fizeram, e ali o povo foi obrigado. O povo não, o governo, ele foi obrigado a impeachment o presidente. Porque ele viu a força do povo. Porque ele viu que os estudantes não iam voltar atrás. Eles viram que não adiantava, como na ditadura militar, né? Aqui falou, né? Que o povo ficou calado porque teve um eventual crescimento. Eles poderiam fazer o que quisessem, os caras pintados, os estudantes não iam parar. E ali eles se viram obrigados e fizeram. Então é isso que falta em nós hoje. É isso que falta união. E o intuito de nós estarmos trazendo esse tema aqui é para poder também falar que nós podemos. Mas lá onde uma situação não tem mais jeito, a política é isso mesmo. Ainda que ela seja isso mesmo. Mas se eu e você pensar, se eu e você começar a falar, não, depende de mim também. O meu voto também é importante. Nós votamos, nós irmos lá e votando nulo ou votando em branco, não contribuir. Nós é que imaginamos que não. Nós é que imaginamos que não. Mas sim, o nosso voto, mesmo que é em branco ou nulo, ele é contabilizado sim. Por que eles não falam isso? Porque é o que a massa, a grande maioria pensa. Vou votar em branco, vou votar nulo, não vai... Não, tem importância sim o seu voto. Se os caras pintados pensassem que não teria importância o movimento deles, eles não teriam acontecido, não teriam feito o que fizeram. E não estariam também marcados na história. Porque isso que eles fizeram, você estuda... Nós, né, como criança, estudamos. Fazendo a live comigo. Gente, essa mascote, vocês estão vendo a mascote aqui, ó? Ó. Julieta. Ó. Aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Ai, meu Deus, essa chat information aí tá demais. Fala oi. Aqui, ó. Olha lá. Participação especial da diácona Julieta. Então, gente, vamos ser conscientes. Vamos pensar que nós temos sim importância. Amém? Na próxima quinta, a gente vai estar falando sobre... hoje, né, eu falei sobre o que aconteceu dentro de cada período. E na próxima quinta a gente vai estar finalizando esse assunto e falando o que a Bíblia diz. Trazendo os versículos, trazendo o que a palavra de Deus diz. Porque nós começamos, né, eu até peguei tudo aqui para poder dar uma recapitulada, mas a gente faz isso na próxima quinta. Nós falamos sobre todas as repúblicas que tiveram. Isso é por cima, gente. Porque tem muitas revoluções que não são contadas. Tem muitas. Falam até de que o Brasil ele foi para a Segunda Guerra Mundial e nós não sabemos. Ele teve uma pequena participação, mas teve. Só que, infelizmente, não deu em nada. Porque, vou até contar que é engraçado. Os brasileiros na época, né, na Marinha, eles estavam pela... É um país, acho que é a Alemanha, não sei. E eles estavam lá, eles foram convocados para poder ver o quê? Vigiar os submarinos dos inimigos. E aí o Brasil foi. Só que quando chegou lá, o Brasil viu uma movimentação. Né? Os marinheiros da Marinha viram uma movimentação e eles acharam que era alguma coisa, que eram os inimigos. Só que e aí eles pensaram que era um navio inimigo. E aí bombardearam, gente. Bombardearam, jogaram bomba, míssil. Quando eles foram ver, eles estavam matando um monte de bichinho parecendo golfinho. Achando que era navio inimigo, gente.
Matou os bichinhos, aí viu um monte de sangue, né? Falando, não, é os inimigos aí que a gente fez parte da Guerra Mundial. Não era, não. Eram os bichinhos que era parecido com um golfinho. Não, acho que não tá na história porque foi um mico, né? Um mico mundial, né? Mas o Brasil teve a participação na Segunda Guerra Mundial e teve muitas outras revoluções. Muitas. Umas que duraram mais, outras duraram menos. Mas eu peguei aqui as que mais importantes, assim, que mais marcaram cada período. E na próxima quinta a gente vai estar finalizando e falando o que a Bíblia diz. Que é um dos mais importantes. O que o Senhor tem a falar. E nós temos que orar pelo nosso Brasil. Por isso que cada culto oficial, né, pastor? A gente fala dos governantes, oramos, porque, gente, é só Jesus. Só. A gente vai estar falando também um pouquinho sobre algumas leis aí. Porque o que vem pela frente, gente, só Jesus para nos guardar. Só Jesus. Então, continue conosco, veja as outras lives, outras Church Information, para você não pegar só essa parte, né? Mas pegar porque foi dando uma continuidade. Cada parte vai ligando uma outra, para você saber, né, o que aconteceu antes e para você estar atualizado. Amém? Amém. E prometemos na domingo, próxima quinta a gente vai estar também, mas domingo, grande culto de louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Então, esteja conosco após as 20h30. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, até domingo. Até domingo. Com certeza, após as 20h30. Após as 20h30 estamos aí novamente. Amém? Deus abençoe, gente. Tchau.